Enquanto a extrema-direita tenta transformar o plenário em palco de vingança, duas vozes se erguem com coragem, lucidez e indignação. Maria do Rosário e Chico Alencar escancararam a hipocrisia de um julgamento seletivo, que tenta calar o deputado André Janones com uma suspensão sem provas concretas. Porque Nicolas Ferreira não foi punido por transfobia explícita. Porque Carla Zambelli, foragida da justiça, segue intocável. E Eduardo Bolsonaro, que atua no exterior contra o Brasil, segue blindado. A verdade foi dita em alto e bom som. O Conselho de Ética não pode se transformar num tribunal de exceção. Rosário e Alencar denunciaram a farsa, exigiram respeito à Constituição e expuseram um jogo sujo que visa eliminar opositores por conveniência política. Quer saber o que realmente está por trás dessa tentativa de suspensão? Quer ouvir quem ainda defende a ética de verdade no parlamento? Assista agora ao vídeo completo e descubra o que eles não querem que você veja. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe, porque a verdade precisa de aliados. Quando nós falamos em ética, nós não falamos apenas, e nós não devemos falar em um lado, nós devemos falar em buscar a verdade, a convicção mais profunda, e é isso que eu farei aqui, ao abordar os fatos que aconteceram no plenário. Eu não vou me pautar nesse Conselho de Ética apenas pelo lado em que se está, porque não serei justa se fizer isso. É preciso buscar a coerência com as nossas decisões e votos anteriores. E eu quero comparar, sobretudo pelos anos de trabalho que tenho na Comissão de Constituição e Justiça, pelos estudos que tenho procurado produzir antes de cada decisão em matéria que significa sanções ou punição acerca de dosimetria, que nós estamos aqui com uma proposta, senhor relator, com todo respeito e o cumprimentando pelo trabalho, com uma proposta que nós podemos questionar em diálogo com Vossa Excelência, um diálogo de mais alto nível. Primeiro, senhor presidente, que os fatos, eles devem orientar as nossas decisões. Se fôssemos observar por dimensão pregressa, poderíamos imputar a um ou outro colega aqui presente as mais bárbaras circunstâncias. Discursos de ocasião, discursos ao léu, podem fazer parte, às vezes, de uma demarcação política, e ainda assim são questionáveis, sobretudo pelas pessoas que buscam maior inteligência na abordagem e raciocínio acerca da política. Mas, às vezes, é preciso também baixar o tom no sentido de procurar os fatos e nos posicionarmos acerca deles. O plenário da Câmara dos Deputados, e não ao acaso o presidente Arthur Lira, definiu e defendeu a Resolução 11 de 2024, eu integrei como parte da mesa diretora, fazendo ressalvas, inclusive, a essa resolução. Mas o presidente Arthur Lira fez essa resolução, propôs a resolução que foi aprovada pela mesa e pelo plenário, porque o plenário não é um ambiente saudável da política. E quando nós pensamos em que o nosso plenário, lamentavelmente, deixou de ser um ambiente saudável da política e do bom debate, não é possível imputar essa responsabilidade a um só. Quer dizer que o deputado Janones é, então, aos olhos desse Conselho de Ética, o dissenso, é o desequilíbrio, é o ataque? Não. Há em torno daquela tribuna, do lado em que a direita se pronuncia, um ataque constante a quem quer que passe por ali. E há um tratamento diverso. Alguém escreveu aqui, sobretudo no parecer, há uma referência aos temas relacionados à LGBTQ e fobia. Mas eu vou dizer a vocês, eu presidi a sessão da Câmara quando o Nicolas Ferreira colocou, em seguida do pronunciamento de Érica Hilton, uma peruca e ocupou aquela tribuna. Aquilo é a maior manifestação de transfobia, de homofobia, de ataque às pessoas que se poderia ter. E este Conselho de Ética arquivou, não considerou. No caso do deputado Janones, eu não ouvi nada, não há nada acerca disso. Até porque, aí o relator, e eu me baseio no seu parecer, porque é correto, juridicamente, tecnicamente, ele indica que deve ser orientado o que se vê a partir das gravações oficiais da Câmara dos Deputados. E a gravação oficial mostra uma turba, não só o deputado Janones, mostra uma turba, que vários dos colegas que integram esse Conselho de Ética também são parte dessa turba, que utiliza o plenário de uma forma a desrespeitar o próprio parlamento. Então, nós não teremos uma solução razoável, não teremos o direito e a justiça se instalando ao indicarmos o deputado Janones como a fonte de todo o mal e suspendermos o seu mandato por 3 meses, se não tratarmos da conduta orientada por partidos e líderes de dissenso, de ataque e de obstrução, não apenas regimental, mas obstrução física, muitas vezes, de colegas parlamentares, o que acontece quando se caminha para o lado direito do plenário, para se subir pela escada à mesa diretora. Portanto, senhores e senhoras, ética é um campo da filosofia em que nós devemos agir com correção. Se não há nos autos, se não há comprovação, como condenar? Além do que, pela primeira vez esse plenário registrou aqui no Conselho de Ética a responsabilidade contra um deputado que agiu contra uma mulher há poucos dias, o deputado Giovana Federal. Ah, sim! Aí existia prova, não só a gravação, mas N depoimentos, a repetição do dolo, do ataque. E ele foi sancionado em 3 meses.
sem nenhuma comprovação, o deputado Janones vai ser sancionado também em 3 meses? Simplesmente porque ele não é mais, como alguns disseram, talvez com certa dor e tristeza, porque o queriam ao lado de Jair Bolsonaro, talvez agora atacando o Brasil, ao lado de Trump, não sei o quê. A posição política do deputado Janones não pode ser julgada aqui. Ele tem direito à posição política. Ele é um parlamentar, com a sua consciência, ele tem o dever de defender a sua consciência. Então, não tentem nos imputar, nos colocar em situação difícil, porque eu me baseio exclusivamente aqui por comparações com outros casos gravíssimos que foram liberados nesse Conselho de Ética por vossas excelências também. O próprio Nicolas, que tem agido contra o parlamento diuturnamente, sem falar que há 2 deputados, hoje no exterior, atuando contra o Brasil. Uma foragida, Carla Zambelli, da própria bancada dos que hoje atacam o Janones aqui, e o Eduardo Bolsonaro, que resolveu ser um traidor da pátria no exercício do mandato e que certamente vai responder, não só nesse Conselho de Ética, mas no conjunto. Então, vossas excelências têm muito problema em casa de vocês, deputado Sóstenes, com todo respeito, muitos problemas com a sua bancada para tentarem colocar a irresponsabilidade de uma bancada que tem agido para o dissenso e para o ataque dentro do plenário contra um único deputado. Talvez o que vocês estejam querendo criminalizar e atacar em Janones não seja nem seus erros, nem seus acertos, nada, mas seja o fato de Janones ter conseguido dialogar com a base eleitoral e política deste segmento que a direita representa e trazer uma opinião diferente do que a desinformação que a extrema-direita produz acaba sendo levada à vida das pessoas. É por isso, senhores e senhoras, que não ajuda o parlamento brasileiro essa dimensão de punição num caso como este de Janones. Escolham outra agenda. Não o empurra que vocês fizeram no plenário. Escolham outra forma. Porque aqui é a responsabilidade coletiva. E logo este parlamento terá que avaliar. Agora vejamos. Eu fico preocupada e vou dizer ao deputado Hugo Mota e aos integrantes da mesa. Não é possível que banalizem a Resolução 11 de 2024. A Resolução 11 de 2024 não é para o zum e empurrão, tristemente, da masculinidade tortuosa e sem nexo que vocês praticam no plenário, senhores. Aí vale para o Janones, assim como para Sóstenes, para todos. Os homens no plenário dessa casa se empurram todo o tempo. É um absurdo. Vocês são muito... Parece que agem na política com fígado. De uma forma... Quando a população cobra, dizendo que são a 5ª série, e as opiniões sobre o parlamento são jogadas lá embaixo, pensem se as atitudes de vocês com aquele empurra, com aquela ombrada que uns dão uns outros, não é exatamente o que vocês fazem. E aí não é só o Janones. Então eu realmente não posso concordar, e a minha bancada não concorda, que Janones seja retirado do parlamento por 3 meses, porque nós não vimos, não há comprovação de que ele tenha sido o agressor. Há outros que podem ter sido agressores a ele, e que não estão aqui sendo avaliados. E, portanto, é preciso avaliar o conjunto para não errarmos. Ou se punirmos o Janones por algo que não foi ele que moveu e que outros moveram contra ele, o premiado será, talvez, o tal Nicolas Ferreira, para colocar mais uma peruca e enxovalhar o parlamento brasileiro, porque isso enxovalha o parlamento. As péssimas atitudes de plenário dos líderes que vocês são demonstram um parlamento aquém da respeitabilidade que o povo brasileiro deseja, merece e precisa. Eu já passei por muitas coisas, e é a primeira vez que me sento nessa comissão de ética, nesse Conselho de Ética, ao longo de 24 anos de mandato federal. Eu vou dizer aos senhores, eu não vou entrar aqui com lado, eu vou entrar aqui com leitura de fatos. E eu quero uma Câmara à altura do povo brasileiro. Sim, com o Código de Ética na ponta da língua e, principalmente, da atitude. A Constituição como guia. E, sobretudo, o respeito entre colegas. Muitas vezes faltam com respeito, quando aqui estamos legitimamente pelos nossos partidos e vossas excelências ficam com ilações. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Para encerrar, deputada Maria do Rosário. Mas digo a vocês, vossas excelências são tão ou mais responsáveis que Janones nesse absurdo que aconteceu no plenário. Muito... Nós não estamos aqui julgando a assiduidade do Janones, que realmente, pelo que percebo, apesar do painel enganoso permitir presenças, ele não é o único. Eu poderia listar, assim, de cor, uns 10 deputados que raramente aparecem. Então, mas não vou perder tempo com isso. Segundo, não se está julgando, nesse caso específico aqui, o histórico, a postura, as orientações políticas, as relações afetivas do deputado André Janones. Como é próprio desse Conselho de Ética, qualquer representação tem que ser sobre fatos específicos. E aí eu votarei contra a suspensão liminar, cautelar, imediata do deputado, porque esse caso merece uma apreciação muito mais cautelosa do que a suspensão cautelar. Nenhum mandato é igual. Agora, eu tenho muito orgulho de ser, por exemplo, companheiro do Glauber Braga, que aqui nesse conselho teve a sua cassação indicada. Portanto, o conselho não é um oráculo de Delfos que tem a verdade absoluta.
E aqui, no caso, a celeridade, o caráter sumário dessa suspensão, ainda que por 3 meses, ao contrário do pretendido pelos que representaram, tanto o deputado Sóstenes quanto a mesa diretora, é uma demasia, é um exagero. Então, eu entendo que o caminho mais correto era isso. Eu vi aqui nesse conselho também, por exemplo, a deputada Zambelli, que tem um histórico nada abonador, está foragida, inclusive, ela foi absolvida. Eu vi nesse conselho o deputado Nicolas, que assumiu explicitamente a sua transfobia ao subir à tribuna, botar uma peruca e tal. Não aconteceu nada com ele no âmbito do conselho. Parece que na justiça há problemas, há um processo em curso aí. Então, aqui eu vi o relator, ele faz muita carga na questão da homofobia ou do preconceito quanto à orientação sexual, que o Janones teria, ele teve cuidado de botar nesse condicional, proferido lá. Mesmo a notinha da Folha de São Paulo, a nota do painel da Folha, se não me engano, ela não fala qual foi a ofensa que o representado teria cometido. E, no entanto, tem 3 parágrafos ou 4 aqui da representação falando dessa agressão simbólica contra os LGBTQIA+, que é abominável. Eu quero, destacando do contexto do relatório e da conclusão a que ele chega, aplaudir o que o relator fala sobre essa suposta qualificação deplorável que o representado teria afirmado. Mas, olha, aqui a gente opera com provas, com elementos indiciatórios fortes, substantivos, e não é o caso. Isso poderia, sim, ser verificado num processo mais longo, que haverá. A medida cautelar, ela é, como o nome diz, provisória. A decisão de aprofundar isso virá com o exame da matéria, como faremos agora com o deputado Gilvan da Federal. A cautelar, ela é muito extremada e muito radical e, na prática, impede o pleno direito de defesa. Gostou do vídeo? Então não sai sem ajudar o canal a crescer. Curta o vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Comente aqui embaixo o que você achou das revelações e dê sua opinião. Compartilhe com seus amigos e grupos. A informação precisa circular. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa batalha pela verdade. O seu apoio faz toda a diferença.